Aos amados irmãos, queridos amigos que também nos acompanham pelas redes sociais, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e mais uma vez agradecendo a todos que têm nos acompanhado, que têm interagido conosco, dado suas opiniões, contribuído de maneira direta ou indireta com as discussões que são levantadas aqui. Fique sempre à vontade, aqueles que desejarem estar nos acompanhando em nosso canal no YouTube, será uma honra e um grande prazer tê-los conosco, e também o nosso blog oficial está à disposição para o exame, para a visitação de cada um dos nossos queridos ouvintes, irmãos e amigos. Meus amados, o tema de hoje questiona quem é o autor do sexo, de que forma o sexo adquire contornos de pecado. Levanta também uma questão interessante, que é se o pecado original teria sido um pecado sexual, e também nos leva a contornos de maiores intimidades entre um casal, como a possibilidade de marido e mulher crentes frequentarem motéis ou virem a praticar modalidades sexuais consideradas controvertidas. Nos dias atuais, em que temos os pastores, e alguns até famosos, lucrando altas somas, desvirtuando as atribuições do ministério sagrado e assumindo o papel de sexólogos, que a meu ver não é papel de pastor, transformando a casa de Deus num palco de piadas sujas, com o suposto argumento de quebrar paradigmas e tradições para abordar o assunto da intimidade entre marido e mulher, vemos nitidamente uma banalização industrializada pela cultura gospel e que afronta a santidade de todo e qualquer ambiente que se propõe a ser casa de oração e adoração ao Deus Altíssimo. Evidentemente, eu não me incluo dentre aqueles que aprovam tal absurdo. A igreja não é lugar de se tratar acerca de sexo, sobre como fazê-lo ou não fazê-lo. Isto não significa que não devamos tratar seriamente a questão, para ajudar nossos casais a compreenderem os propósitos de Deus com o sexo. Mas que para tal coisa são necessários ambientes e ocasiões específicos, nos quais apenas o público casado deve ser alcançado. É inadmissível que crianças, adolescentes e jovens solteiros se juntem a adultos irreverentes para rolarem de rir dentro da casa de Deus ouvindo anedotas eróticas. Isto não é abordar o sexo segundo os propósitos de Deus. É torná-lo ferramenta de autodesrespeito à santidade de Deus e seu santo templo. Se você não faz parte dos desigrejados apedrejadores de templos, eu sugiro que concorde com esta importante reflexão. O ambiente do Grupo Teólogos da Verdade, a meu ver, amados irmãos, ele é um fórum competente para esta abordagem, pois somos formados por líderes, em sua grande maioria, além de homens e mulheres de Deus em busca de conhecimento bíblico e amadurecimento cristão. Contudo, cabe aqui uma pequena exortação a alguns que se excederam em seus comentários e que poderiam nos poupar de seus detalhes exageradamente íntimos, os quais não contribuem para a edificação que um tema dessa envergadura pode proporcionar, mas apenas para o constrangimento daqueles que entendem corretamente que este aqui também é um ambiente santo e a ser respeitado. Eu deixo, portanto, a minha recomendação aos amados para que não incorramos em equívocos semelhantes, caso venhamos a ter uma posterior abordagem nessa linha. Falar de sexo não é falar de detalhes sexuais irrelevantes, que isso fique muito bem claro. Agora, quando se trata de sexo, as pessoas tendem a relacioná-lo com algo pecaminoso. Essa associação é feita há séculos, mas sexo não tem nada a ver com pecado. É uma ideia divina, que não foi criada somente para procriação, como muitos erroneamente pensam, mas também para o prazer do homem e da mulher compromissados um com o outro em uma aliança de casamento. Quando se trata de sexo, há quem veja a Bíblia como um livro repleto de restrições ao prazer sexual. Mas quem lê com a devida atenção, observa que ela contém todo o cuidado do Criador para que seus filhos tenham o prazer de uma relação saudável, sem traumas e com amor. Sobre um novo modismo que tem surgido, no qual alguns pregadores afirmam que o sexo teria sido o pecado original, ou seja, praticado pelo primeiro casal, eu tenho algumas considerações a fazer aqui. Essa questão ela é muito importante para nós. Por quê? Porque a desobediência de Adão e Eva afetou todas as gerações até os nossos tempos.
A Bíblia diz: por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Romanos 5,12. Mas como o simples ato de pegar e comer uma fruta de uma árvore resultou em consequências tão trágicas? Veja bem, quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou num lindo jardim, repleto de verduras, hortaliças e árvores frutíferas. Apenas uma árvore lhes era proibida, a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Tendo livre-arbítrio, Adão e Eva podiam escolher obedecer a Deus ou desobedecer-lhe, como aliás acontece até os dias atuais com todos os homens e mulheres. Mas Adão foi avisado de que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento, positivamente ele morreria. Isso está em Gênesis 1:29 e 2:17. Essa única restrição não causava privações a Adão e Eva. Eles podiam comer de todas as outras árvores do jardim. Você pode ver isso em Gênesis 2:16. Além disso, a proibição não atribuía má motivação ao casal e nem lhes tirava a dignidade. Se a restrição envolvesse coisas repugnantes como a bestialidade ou assassinato, alguns poderiam afirmar que os humanos perfeitos tinham certas inclinações ruins que precisavam ser restringidas. Comer, porém, era natural e era apropriado. Era o fruto proibido as relações sexuais, por acaso, como alguns têm afirmado hoje em dia? Veja bem, irmãos, as Escrituras não apoiam essa ideia e eu muito menos. Primeiro, porque quando Deus estabeleceu a proibição, Adão ainda estava sozinho e, evidentemente, continuou assim por um tempo. Veja Gênesis 2:23. E segundo, Deus mandou que Adão e Eva fossem fecundos, que se tornassem muitos e enchessem a terra, como está em Gênesis 1:28. É claro que Deus não os mandaria violar sua lei e depois os sentenciaria à morte justamente por fazerem isso. 1 João 4:8 deve ser lido para entendermos melhor a questão. E terceiro, Eva comeu do fruto antes de Adão e depois o deu também a seu esposo, como está em Gênesis 3:6. Então fica claro que o fruto proibido não era sexo, era um fruto de fato. E o pecado original foi o pecado da desobediência e seus respectivos desdobramentos. Agora, sobre a questão de casais cristãos irem a motéis ou da forma como o sexo deve ser feito, a resposta é bem simples. Não compete a nenhum líder, teólogo ou igreja invadir a soberania da intimidade entre marido e mulher. Ninguém tem o direito de chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Portanto, atos bestiais, violentos, imposições ou mesmo desconfortos que fujam dos limites do amor saudável e do livre consentimento de ambas as partes, é claro que devem ser evitados. Por exemplo, um marido não tem jamais o direito de exigir que sua esposa se submeta a qualquer ato que ela não aprove ou não se sinta confortável para atender. A condição de cabeça da família não o torna um torturador sexual de sua esposa. E mesmo crentes que vivem como escravas e sofrendo violência direta ou indireta, elas devem buscar ajuda e recorrer aos meios legais de preservação da sua integridade e não guardar um sofrido silêncio pelo medo de uma suposta insubmissão ao marido. Mas se ambos se mostram felizes e realizados com práticas que não ferem sua consciência perante Deus, que se circunscrevem aos limites da sua própria intimidade sem a presença de outros elementos e que não tragam qualquer prejuízo moral ou físico, estes não só podem, como devem desfrutar plenamente de toda a satisfação sexual que Deus disponibilizou para homem e mulher casados, cabendo apenas a ambos, e não a juízes da moral alheia, definir o que lhes é ou não conveniente nesta área. Assim, meus irmãos, sexo não é pecado e nem deve ser visto como algo sujo. Também não pode ser abordado na igreja com a mesma galhofa que o caracteriza na sociedade. Igreja não é lugar de abordagens sexuais e nem de piadas eróticas. Aliás, essa não é a ética moral que se espera de um cristão em lugar algum. Nenhum crente de verdade deveria estar disposto a investir um único real para ouvir um humorista travestido de pastor propalando indecências dentro do ambiente de culto ao Senhor. Que marido e mulher vivam intensamente e com sabedoria a sua liberdade sexual e que ninguém se meta na intimidade de ambos. Um forte abraço a todos e que o Senhor nos abençoe
em nome de Jesus.